Fala galera, tudo bem? Eu sou Bruno Pavão e essa é a sexta e última aula do nosso curso básico de fotografia. Hoje a gente vai falar sobre composição. Antes de começar, deixa eu explicar por que essa vai ser a última aula do curso básico. Nos últimos meses eu tenho desenvolvido um projeto voltado para os profissionais do mercado audiovisual e não tenho tido tempo para tocar os dois projetos ao mesmo tempo. Por causa disso, essa vai ser a última aula do curso básico. Mas vamos lá, vamos falar sobre composição. Imagina que você tem um livro na sua mão. Você abre ele e o texto está em lugares difíceis de ler, as páginas estão todas fora de ordem, a história está completamente embrulhada sem nenhum propósito. Isso é a mesma coisa que uma imagem mal composta. Composição é a arte de organizar os elementos de uma cena de uma forma agradável e fácil de ler. Quando a composição é bem feita, ela guia os olhos do espectador na direção dos elementos mais importantes, e isso cria uma imagem interessante, cria uma imagem agradável, cria uma imagem bonita. Vamos começar com o mais importante, o posicionamento. Toda foto tem dois grandes fatores que mais afetam a composição do que qualquer outra coisa: o posicionamento da câmera e o posicionamento do sujeito. Você pode ver o posicionamento da câmera como a posição do espectador, da pessoa que vai ver a sua imagem. Quando você coloca a câmera mais embaixo, você está colocando a visão do seu espectador mais embaixo. Você quer que a pessoa veja a sua foto mais de baixo, de um ângulo mais baixo. A mesma coisa quando você faz uma foto de um ângulo mais alto, quando você faz a foto de longe, quando você faz a foto de perto. Tudo isso afeta a forma como o espectador vai ver a sua imagem. Você está colocando o olho do seu visualizador, da pessoa que está vendo a sua imagem, em diferentes pontos, entregando diferentes visões de uma mesma cena. Tanto a posição da câmera quanto a posição do sujeito, do objeto que você está fotografando, podem mudar completamente o sentimento, o significado, a história do que está sendo contado ali. Você provavelmente já viu que fotógrafos profissionais fotografam umas posições meio inusitadas às vezes. Eu, por exemplo, nessa viagem aqui que eu fiz para Juiz de Fora, eu fiz exatamente isso. Eu me coloquei numa posição muito estranha para conseguir fazer uma imagem, porque ali estava me oferecendo o melhor ângulo de visão que eu tinha daquele lugar. Se força a sair do comportamento padrão de fotografar na altura dos olhos. Fotografa de cima, fotografa de baixo, fotografa de um lado, fotografa de outro. Procura um ângulo diferente para contar a sua história. Procura um jeito de colocar o espectador para que ele veja a história do jeito que você quer que ele veja. Jesus! Fala oi, Bruce. Vai embora. Ai, vai embora. Vai embora. Você provavelmente já ouviu falar na regra dos terços. Se você pesquisar por composição fotográfica no Google, vai ter um zilhão de artigos e todos eles, sem falta, mencionam a regra dos terços. A regra dos terços é um ótimo ponto de partida para você começar a pensar sobre composição. Mas você precisa tomar o cuidado de entender que ela não é a única coisa que pode enriquecer a sua composição fotográfica. A regra dos terços diz que você deve dividir a sua imagem em 9 quadrantes iguais e posicionar os pontos de interesse, os pontos mais importantes da imagem, na interseção desses quadrantes. É aqui que a maioria dos fotógrafos começa a desenvolver o seu olhar. Mas, novamente, é importante você saber que não basta você só colocar os pontos de interesse nessas interseções. Você tem que pensar também nos tons mais claros, nos tons mais escuros, em contraste, na luz, na sombra, nas cores. Tons escuros, por exemplo, pesam mais visualmente do que tons mais claros. E eles podem deixar a imagem com uma sensação desequilibrada se você só colocar os pontos de interesse na regra dos terços. Olha para a sua imagem, pensa com calma, analisa todos os objetos que estão ali, tudo que está em volta, tudo que está na sua câmera, tudo que não está na sua câmera e pensa em o que você pode mudar. Pensa em qual objeto está ajudando a contar a sua história e qual objeto está atrapalhando. Se você tem controle sobre a sua cena, muda tudo o que você pode para você conseguir chegar no seu objetivo final. Muda a posição da câmera, muda a posição do sujeito, muda o fundo, muda o lugar, muda o ângulo, dá um passo para frente, dá um passo para trás. Não se esquece também que você pode mudar a orientação da sua câmera. Você pode fotografar na horizontal e você pode também fotografar na vertical. Quando você fotografa na horizontal, você dá uma sensação mais natural para sua imagem, do jeito que a gente enxerga com os nossos olhos.
A gente vê o mundo na horizontal. Fotografar na vertical, você está alterando um pouco o jeito como o espectador vê a sua imagem, e fotografar na vertical também traz muito mais atenção para o fundo. O ângulo entre a câmera e o sujeito muda completamente a dinâmica entre o seu espectador e o sujeito da sua imagem. Quando você fotografa de cima para baixo, por exemplo, você está colocando o espectador numa posição externa àquela imagem. Você está desconectando o espectador do que está acontecendo. Ele assiste aquilo ali como se ele fosse um deus, como se ele fosse um ser imortal, todo-poderoso sobre o que está acontecendo. Ele tem uma visão documental, uma visão fria sobre aquela ação. Quando você fotografa na altura dos olhos, você faz o contrário disso. Você insere o espectador dentro da ação. A altura dos olhos é a altura como a gente normalmente vê o mundo. Então, quando a gente tem uma imagem feita nessa altura, a gente se sente parte da cena. Você pode fotografar também de baixo para cima. E fazendo isso, você está dando poder ao seu sujeito. Você está fazendo com que ele se torne um sujeito poderoso, um sujeito intimidador. Você pode pensar também na distância entre a câmera e o sujeito. Quando você aproxima a câmera do sujeito, você cria uma sensação de intimidade. Você pode criar também uma sensação de claustrofobia, como se o sujeito estivesse preso naquela imagem. Quando você se afasta, você deixa espaço para o sujeito respirar, você pode deixar ele meio solitário, você pode deixar ele vulnerável, você pode usar o ambiente em volta dele para definir o sujeito pelo ambiente. Procura por enquadramentos, objetos que você possa usar para envolver o seu sujeito, destacar ele do resto da imagem. Plantas, janelas, estruturas, prédios, pessoas, tudo isso pode criar uma moldura meio que natural para o seu sujeito. Presta também bastante atenção nas linhas da sua imagem. Nosso olho naturalmente segue as linhas que a gente vê em uma imagem. Então pode ser interessante você colocar o seu sujeito no ponto onde as linhas se encontram, no começo das linhas, no final. Tudo isso são opções criativas que você pode usar para destacar o seu sujeito dentro da sua imagem. Se você quer guiar os olhos do seu espectador para alguma coisa, você pode usar a luz, você pode usar sombra, você pode usar contraste, você pode usar cor, você pode usar isso para guiar o olhar do seu espectador para onde você quer, ou então você pode errar e tudo isso pode contribuir para que a sua imagem fique completamente confusa, como aquele livro que a gente falou lá no começo do vídeo. Agora, às vezes você não quer uma imagem equilibrada. Às vezes você quer passar uma sensação de desespero, de dor, de preocupação, de caos. Tudo isso você precisa pensar antes de capturar a sua imagem, porque não tem como você desequilibrar uma imagem no computador, do mesmo jeito que não dá para você reequilibrar uma imagem no computador. Tudo isso tem que ser pensado no momento da captura, ou até antes. Você tem que saber a história que você quer contar antes de decidir a composição que você vai fazer. Um dos erros mais comuns na fotografia é o excesso de informação. Ao contrário da pintura, que é uma arte de inclusão, é uma arte onde você escolhe o que você vai colocar na sua imagem, você tem ali um quadro em branco, você escolhe todos os elementos que você quer colocar e você coloca eles por vontade própria. Isso é uma arte de inclusão. Ao contrário disso, a fotografia é uma arte de exclusão. É uma arte onde você escolhe o que você não vai mostrar. Pensa que quando você está apontando a câmera para um objeto, você está escolhendo ali um enquadramento onde tudo que está fora dele não está sendo mostrado. Então você tem que, na verdade, você não está escolhendo só o que você quer mostrar. Você está escolhendo também o que você não quer mostrar. Aqui, por exemplo, eu não quero mostrar a bagunça que está em volta desse cenário. Eu mostrei só o que eu quero, eu excluí tudo que eu não quero. Tudo que está na sua imagem tem que fazer parte da história de alguma maneira. Tem que ter relevância para o que você quer contar. E você precisa determinar o que é relevante e o que não é, para você poder escolher o que vai e o que não vai fazer parte da sua imagem final. Se livra de objetos que possam distrair da sua história, tenta fazer com que o objeto preencha todo o seu quadro, procura fundos planos, sem detalhes.
tudo isso, tudo que você faz afeta a sua imagem final de uma maneira ou de outra. O mais importante é você ter certeza de que todos os elementos que estão presentes na sua imagem trabalham em conjunto para contar a história que você quer contar. Se você sente que tem alguma coisa que está te incomodando na imagem, tem alguma coisa que não está legal, não está encaixando, não está certo, experimenta. Faz alguma coisa diferente. Muda de posição, muda a exposição, muda o foco, muda a distância focal, muda o sujeito, muda o fundo, muda qualquer coisa que você tenha o controle de mudar. E faz o teste, experimenta. A fotografia digital permite com que tudo que você faz possa ser apagado e refeito de novo muito fácil. Então aproveita essa oportunidade, porque você pode fazer testes, você pode tentar, e se errar não tem problema, é só tentar de novo. Experimenta e vê o que faz mais sentido para a história que você quer contar, para a imagem que você quer fazer naquele momento. Composição é um tema muito complexo e em constante evolução. Como eu falei lá no começo, composição é uma arte. Não existe receita de bolo para fazer uma foto legal. Cada sujeito, cada intenção, cada ambiente faz sentido de maneiras diferentes. Não existe nenhuma regra que te impede de tentar coisas novas. Assiste essa aula, sai e vai experimentar com a sua câmera. Você só vai aprender de verdade colocando tudo que a gente conversou aqui na prática. Bom, com tudo isso eu finalizo aqui essa aula e também o curso de fotografia básica. Fica atento que logo mais eu vou lançar o meu próximo projeto voltado para profissionais do audiovisual. Mas por hoje é isso. Se você quiser tirar alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu sou todo ouvidos. Compartilhe essa playlist aqui com as minhas aulas de fotografia para aquele seu amigo que quer aprender a fotografar. Quem sabe ele não aprende uma coisa interessante aqui. Muito obrigado por todos que me acompanharam e me apoiaram nessa jornada. Muito obrigado por assistir e até o meu próximo projeto.